Após fazer a tiragem de uma cliente, eu comecei a sentir uma energia muito forte, comecei a me sentir bastante emocionada e senti que a espiritualidade queria aproveitar aquele momento que eu já estava em conexão com eles para passar uma mensagem. Essa informação canalizada não é para todos, mas para aqueles que possuem caminho na espiritualidade como servidores da luz, e para aqueles que já há bastante tempo ou recentemente estão sentindo um chamado forte para seguir o caminho da espiritualidade e sabem que após processos kármicos muito difíceis e intensos, precisam ancorar e abraçar a sua verdadeira missão espiritual. Para aqueles cujo conteúdo desse vídeo tocar não através do ego, mas através do espírito, ouçam a música que está linkada na descrição do vídeo, porque pode ser que você consiga sintonizar alguma informação complementar importante que você precisa ancorar, receber e ressignificar. Bom, hoje é dia 10 de maio de 2025. Acabei de fazer o atendimento. Eu tô sentindo uma energia muito forte, tô muito emocionada porque de repente me veio assim um bloco de informações que alguma coisa aconteceu no astral essa madrugada. E aí a informação que eu tô recebendo é que eu não sei se teve alguma reunião, teve algum conselho, teve alguma coisa que aconteceu que foi tomada uma decisão, que é chegado o momento, né, dos 144 mil que estão aqui encarnados, passando por processos kármicos, mas que também vieram ser os precursores, né, dessa nova espiritualidade no planeta Terra, para ancorar novos códigos de luz, novas informações aqui para o planeta Terra. É como se tivesse, eu não sei colocar muito em palavras o que eu tô sentindo, mas é como se tivesse tido essa reunião, esse conselho, para como se fosse um chamado, que é chegado o momento dessas pessoas despertarem, né, e começarem a organizar a sua vida e o seu caminho em prol desse trabalho espiritual que precisa ser feito. Então, os processos kármicos, eles vão começar a se encerrar, né? E é chegado o momento que... eu não sei colocar em palavras, é o momento do juízo final, mas não no sentido bíblico, né? É um momento É o momento da justiça começar a se materializar no caminho dessas pessoas, né? Muitas dessas pessoas que estão nesse processo, nesse caminho, né, são geralmente pessoas que são alvos de processos kármicos desproporcionais ou até mesmo ataques espirituais muito mirados nessas pessoas, e que é chegado o momento disso se encerrar, né? Que é como se as linhas temporais tivessem se alinhado, é como se todos os... é difícil de explicar, é como se todas as linhas temporais, todas as realidades paralelas, todos os movimentos cósmicos que precisavam acontecer, os encontros, os desencontros, as limpezas, as finalizações kármicas, né? Alguma coisa no astral aconteceu que eles entenderam que é chegado o momento desse grande despertar desse grupo. É como se alguns que estão adormecidos vão começar a acordar, e outros que já passaram por algum despertar, por alguma iniciação, vão ter mais despertares ainda, né? Mais expansões da consciência.
Eu tô sentindo uma energia é que eu tenho muita dificuldade de traduzir sentimentos, mas o que eu posso traduzir do que eu tô sentindo agora nesse momento, eu tô com uma música tocando na minha cabeça, e essa música traduz o que eu tô sentindo. Essa música traduz o que eu tô sentindo. Eu vou até colocar essa música depois para tocar nesse áudio, para eu usar de link depois de referência. Mas é uma energia de mistério misturado com algumas coisas ocultas que vão começar a ser reveladas. É uma energia de verdade cósmica, é um sentimento de verdade cósmica, de alguma coisa oculta que começa a ser revelada. É uma coisa que diz que é como se nada mais importasse. Essas coisas mundanas, esses problemas mundanos, eles não importam mais. São coisas pequenas, que existem coisas maiores. É como se a gente no planeta Terra tivesse tão entorpecido com coisas da Matrix, mas essas coisas não importam, elas não têm importância, elas não têm significado, elas não têm um peso real. Sei lá, é uma sensação como se eu estivesse entrando, como se o véu estivesse sendo levantado e eu estivesse adentrando o umbral, o astral inferior e as coisas que estão escondidas e aquilo que precisa ser revelado. É como se eu estivesse adentrando também um templo secreto no astral, uma energia. Na minha cabeça tá vindo várias coisas, tá me vindo uma cidade preto e branco, um caminho escuro na floresta, uma caverna, uma cidade de cristal, um conselho num planeta distante ou no nosso sistema solar, eu não sei. Portais que dão acesso a realidades paralelas. É como se eu estivesse entrando numa casa de uma bruxa. Eu sinto, é uma sensação de eu estar acessando um silêncio, aquele silêncio absoluto. É como se eu estivesse entrando numa matéria escura. Ai, gente, tá vindo muita coisa na minha cabeça. Como se eu estivesse acessando uma informação, não sei explicar. É uma energia muito forte, que emociona, mas que ao mesmo tempo eu não sei descrever em palavras o que eu tô sentindo. É uma coisa nova, diferente. Tem muitas pessoas que falam que estão canalizando coisas ancoradas pela espiritualidade maior, mas na verdade não estão. Existem algumas ordens do astral que estão passando códigos distorcidos baseados em meias verdades, e algumas pessoas que se desviaram do caminho pelo ego, pela ganância, pela luxúria, pelos vícios, não estão ancorando verdades ditas da espiritualidade de luz. Na verdade, elas estão servindo a outros seres. Existem casas astrais de ordens iniciáticas muito esquecidas no tempo e no espaço, ou que nunca nem chegaram a existir no plano tridimensional, que são comandadas majoritariamente por homens muito inteligentes, que dominaram muito na época de Atlântida, na época de Lemúria, e acreditam que eles é que detêm a verdadeira verdade. O espírito da verdade reside neles, e apesar deles terem muitos conhecimentos que são verdadeiros, e eles acreditarem que eles estão fazendo bem, na verdade eles ainda... Eu não sinto que eles têm consciência de serem ruins e malignos, eles têm uma energia diferente de outros seres negativados, eles realmente acreditam que o que eles estão fazendo é uma coisa boa, mas eles operam sozinhos. No fundo, o que eles buscam é o conhecimento absoluto e a aquisição de poder espiritual, mas que não está ancorada na verdadeira luz. Eu não sei quem são esses seres, eu não sei quem eles são, não sei que nome eles levam. Muitos deles se materializam para as pessoas como falsos mestres ascensos. Muitos deles se apresentam como mentores espirituais dessas pessoas, alegando serem mestres ascensionados, mas na verdade não são. Eles de fato têm conhecimento e acesso a muitas verdades espirituais, mas
Essas verdades, elas não são ancoradas na verdade fundamental que rege o todo. Ela tem algumas distorções, né? Ela tem algumas coisas que elas são baseadas muito no medo, no controle da percepção e numa verdade adâmica que não é a verdade do universo. Ainda é uma visão que ela lembra muito o puritanismo ariano, mas de uma forma extremamente sutil, muito sutil. Você precisa estar com a sua mente, com o seu coração aberto para você poder perceber essas verdades, porque elas estão muito sutilizadas. São pessoas que, quando canalizam esses seres, elas vão ter um discurso muito bonito, muito eloquente, e aqueles que ainda não despertaram de verdade vão ouvir esses discursos e vão achar que é a verdadeira luz se materializando, mas não é. Você precisa ter passado por um despertar mais profundo para talvez você conseguir desvendar. Essas pessoas e esses seres, eles também têm muita parceria com os seres reptilianos, porém, pode ser que algumas pessoas na Terra que canalizam através dessa casa astral, dessa colônia, não percebam essa energia reptiliana, só acabam vendo aquilo que esses seres mostram, que geralmente eles se plasmam como mestres ascensionados, como anjos e arcanjos, né? Até mesmo Jesus Cristo. Eles prezam pelo intelecto, então são pessoas que estudam muito, leem muito, acham que estão ancorando a espiritualidade de luz, mas na verdade não estão. Porém, esses seres, diferente dos magos negros do astral inferior, que são reconhecidamente, né, negativados, esses seres, eles estão da neutralidade para o negativo, né? Então, eles não vão te fazer o mal. Ai, gente, é como se fosse assim. É uma ordem que existe no plano espiritual da Terra que acredita trabalhar para a luz, mas eles não estão vinculados com ordens iniciáticas como a Ordem de Melquisedeque, como a Irmandade das Rosas, como o Comando Ashtar Sharon. Eles não estão. Eles vão falar que estão, mas não estão. Eles operam sozinhos, porque eles acreditam que eles alcançaram uma verdade espiritual maior e eles se bastam. Só que como eles querem passar a verdade deles espiritual para a Terra, eles vão usar o nome dessas ordens, eles vão falar que eles são a Fraternidade Branca, eles vão falar que eles são ordens como a Ordem de Melquisedeque, como a Ordem da Irmandade da Rosa, porque eles acham que os humanos vão aceitar eles melhor assim, mas eles não são. E eles acreditam que se eles conseguirem passar a verdade deles, uma hora as pessoas vão aceitar eles pelo que eles são, e aí em algum momento, daqui a alguns séculos, eles vão conseguir se mostrar de verdade como eles são. E aí aqui, para você aprender a diferenciar o joio do trigo, é muito uma questão de você observar as mensagens que eles passam. Se de repente você sentir algum desconforto, né? Ou tiver algum sonho esquisito, que você vai saber diferenciar se é o seu ego ou se é a espiritualidade que te acompanha tentando te mostrar, você vai saber diferenciar. Geralmente as mensagens desses seres, elas são muito moralistas, no sentido de você negar suas sombras, de você... É uma verdade que ela tem um viés muito adâmico, muito baseado no medo. Tudo é previsão para trazer medo, para trazer... Enfim, vocês vão sentir, você vai saber o que é, tá? E é isso.